Estou hoje em Paris, no Museu do Louvre, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O assunto da nossa conversa hoje é constância. O que muita gente pode acreditar está relacionado com um tipo de temperamento ou criação. Na verdade, eu quero te mostrar pela palavra de Deus que a palavra de Deus nos diz no livro de Tiago, no capítulo 1, dos versículos 5 a 8, o seguinte: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Uma análise rápida desse texto nos faz chegar à conclusão que Tiago fala a respeito de fé ou incredulidade. Ele começa falando da necessidade de sabedoria. E nossas necessidades, elas podem ser supridas por Deus, mas elas têm um caminho. Para se alcançar a provisão que Deus tem, aquilo que Ele deseja liberar para as nossas vidas, é necessário fé. Na verdade, em Romanos 5,2, a Bíblia diz que é pela fé que nós temos acesso à graça. Todos os tesouros que encontramos nos depósitos da graça precisam ser acessados mediante a fé. Mas ele diz que aquele que duvida não só não vai receber a sabedoria que pediu, como não vai alcançar do Senhor coisa alguma, porque toda a nossa relação com Deus é baseada na fé. A Bíblia diz que o justo viverá da sua fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. No entanto, nós precisamos entender que Tiago, pelo Espírito Santo, não está apenas falando de fé e incredulidade, ou fé e dúvida. Ele também nos fala de determinados sinais que acompanham essas pessoas. Aliás, nós vamos encontrar esse tipo de evidência também na linguagem bíblica. Em Jeremias 17, a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, que aparta o seu coração do Senhor. A Bíblia diz: ele será como um junípero no deserto, ele não verá vir bem algum. Então, ela está dando característica daquele, o problema dele não é confiar nas pessoas, é usar isso como uma substituição para não confiar em Deus. E a sua falta de confiança vai fazer com que ele se define. O mesmo texto de Jeremias 17, logo depois diz: bendito o homem que confia no Senhor. Será como árvore, plantada junto às águas, não receia quando vem o calor, só a folha fica verde, no ano da sequidão não se afadiga. Em outras palavras, Deus está falando da característica do que crê e da característica do que não crê. Logo depois, o profeta da parte do Senhor questiona: quem vai conhecer o coração do homem, que é desesperadamente enganoso? Mas logo depois Deus diz: eu esquadrinho o coração. Isso para dar a cada um segundo as suas obras. Em outras palavras, Jeremias, da parte de Deus, está dizendo: aquilo que você não consegue enxergar no seu coração, Deus enxerga. E Deus mostra o que está dentro de você através das circunstâncias. Aquele que não tem confiança em Deus, Deus vai mostrar isso nas próprias circunstâncias. Aquele que confia no Senhor, Deus vai mostrar isso nas circunstâncias. Haverá evidências externas, não só nas circunstâncias, como no próprio comportamento daquilo que ele interiorizou, seja fé ou incredulidade. Tiago está falando de algo parecido, porque quando ele fala do que duvida, ele compara essa pessoa a uma onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Então no versículo 8 ele define: ela é indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Muitas vezes nós podemos pensar que a inconstância levou a pessoa à falta de fé, mas na verdade a inconstância é uma marca daqueles que não têm fé. Se isso é verdade, eu quero te mostrar pela palavra de Deus que é. Então, a constância, ela é, na verdade, a evidência de alguém que tem fé. Nós precisamos entender que isso, como falamos na introdução do vídeo, é mais do que uma questão de temperamento ou de criação. Constância é uma questão de fé. Para isso, nós precisamos entender o conceito de fé. A base do entendimento bíblico sobre fé é que fé é convicção. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. E é justamente essa certeza e convicção que nos leva à constância. Uma maneira de entendermos essa verdade é quando nós olhamos para o uso bíblico da palavra fiel. Aquilo que normalmente na nossa cabeça, na língua portuguesa, remete à lealdade, pensamos em fidelidade como lealdade a algo, na verdade é a expressão de quem tem fé. Essa palavra aparece muito na Bíblia. Por exemplo, Jesus, na parábola dos talentos, fala de alguém elogiando o bom servo, dizendo servo bom e fiel. Essa palavra traduzida fiel, do original grego pistos, ela é uma derivação de pistes, que é a palavra traduzida como fé. Portanto, fiel é aquele que tem fé. Um significado amplificado dessa palavra fiel, pistos no grego, significa, além do próprio sentido básico fiel, verdadeiro. Mas também fala de alguém que manteve a fé, com a qual
se comprometeu. Fala de alguém que realmente abraçou algo, uma convicção, uma certeza e não abre mão dela. Andar na convicção, manter a constância que é gerada pela convicção é um ato de fidelidade. Em outras palavras, é uma expressão de fé. Quando Jesus está na cruz e zombam dele, Mateus 27, 42 e 43, nós lemos que eles dizem: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar, se é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. A palavra que creremos, pisteu, uma derivação de pistes, fé. Mas ele diz o seguinte: confiou em Deus. Aqui nós temos uma outra palavra, que é a palavra peito no grego. Ela significa persuasão. E pistes, que é a palavra fé, ela deriva dessa palavra peito. Porque, na verdade, aquele que crê, aquele que tem convicção, é alguém que foi persuadido, é alguém que foi convencido, é alguém que está convicto a respeito de algo. E nós precisamos entender não só o que gera a convicção, como entender também qual será o resultado da convicção, que é a capacidade de andar em constância. Já aquele que não tem a convicção, portanto, ele não tem a fé, a certeza, ele vai demonstrar depois inconstância. Entender isso pode nos ajudar em muita coisa. Um dia desse conversava com alguém, ele falou: pastor, eu admiro a sua determinação, o seu foco, a sua persistência de trabalho. 2018, essa pessoa me dizia: o senhor lançou 3 livros novos, o senhor falou que era o objetivo, cumpriu. 2017, era gravar os vídeos da escola, né, bíblica, os seus cursos online, você fez. Ele começou a falar das metas de viagem, de outras coisas, alguém próximo. E eu falei para ele: olha, essa convicção me foi gerada por uma palavra de Deus, que me persuadiu, que me convenceu e gerou uma resposta de fidelidade, que é o ato de crer seguido de uma obediência. Mas enquanto eu estudava esse assunto e Deus começou a falar comigo, Ele me mostrou áreas da minha vida onde eu não demonstrava a mesma convicção. Por isso eu digo que a convicção não é apenas uma questão do temperamento ou da criação que tivemos. Uma mesma pessoa pode ser muito convicta numa área e nem tanto na outra, porque isso tem a ver com o quanto nós alimentamos a convicção. Nos últimos anos, eu já perdi mais de 50 quilos, mas o Espírito Santo me chamou a atenção e disse: a sua convicção para a maneira de cuidar da sua alimentação e do seu corpo ainda não é a mesma com a qual você exerce o ministério. Em outras palavras, você precisa ser exposto e alimentado pela palavra de Deus, porque convicção é o que cresce, não é apenas algo com o qual nós nascemos com ela. Por exemplo, no livro de Romanos, no capítulo 4, nos versículos 20 e 21, a Bíblia fala a respeito de Abraão que ele estava plenamente convicto. Versículo 21 usa essa expressão, plenamente convicto. Essa tradução, plenamente convicto, vem de uma outra palavra no original que significa encher, preencher alguma coisa com um pensamento, convicção ou inclinação. Significa que Abraão não estava só convencido, mas ele foi totalmente preenchido pela convicção até que ele conseguisse gerar o filho. No entanto, isso não aconteceu da noite para o dia. Levou 25 anos para que Abraão chegasse a um resultado. No início do processo, ele e Sara tentam criar uma solução natural para ver o cumprimento da promessa de Deus. Significa que ele ainda não estava totalmente convencido daquilo que Deus falava, como ele veio a estar depois. Convicção não é algo que aparece da noite para o dia, mas é algo que nós podemos alimentar, trabalhar, crescer. E o entendimento disso, na verdade, vai nos levar a uma constância na vida cristã. Se eu entendo que oração é uma disciplina ordenada e estabelecida por Deus e me deixo alimentar pela consciência que a palavra produz, eu vou ser fiel na minha vida de oração. Se eu entendo pela própria palavra de Deus a minha necessidade de me alimentar da palavra, que é o alimento para o meu espírito, que eu não posso viver sem isso. À medida que essa convicção cresce dentro de mim, isso gera constância na minha leitura e na minha meditação bíblica. Quando eu entendo o comissionamento de Jesus para pregar o Evangelho, para fazer discípulos, e eu vou me permitindo ser completamente cheio dessa convicção, isso me gera uma constância no serviço do Senhor. Cada um de nós deveria analisar as áreas das nossas vidas, porque quando o Tiago fala do inconstante, levado e agitado pelo vento, essa é uma linguagem que também aparece na Bíblia. Por exemplo, em Efésios 4:14, a Bíblia diz sobre não mais sermos meninos, levados e agitados por todo o vento de doutrina. A expressão vento de doutrina mostra alguém que não tem convicção suficiente na doutrina bíblica e ele é movido da sua convicção, ele é persuadido facilmente por um outro tipo de ensino. Então, de novo, até na questão da doutrina, a inconstância, ela é gerada pela falta de convicção. Quanto mais eu e você nos enchemos da palavra, mais fortes serão as convicções dentro de nós. Quanto mais fortes forem as convicções geradas e alimentadas dentro de nós pela palavra de Deus,
mais constantes nós seremos nessas áreas específicas da nossa vida e da nossa caminhada com Deus. Olhar para aquilo que a palavra de Deus ensina nessa perspectiva nos ajuda a entender o que Deus espera de nós. Por exemplo, falando ainda do serviço cristão, Deus não quer apenas o nosso trabalho. Em Jeremias 48:10, a Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ou seja, Deus não quer apenas nos levar a trabalhar para Ele. Deus quer que a gente faça isso com tamanha convicção, que a gente dê o melhor de nós e não venhamos a fazer de qualquer forma, não venhamos a fazer de qualquer maneira. Entender que a convicção produz constância. Entender que constância, na verdade, é uma questão de fé, de se deixar ser persuadido pela palavra e os valores, vai nos remeter a um relacionamento mais intenso e profundo com a palavra. E certamente não seremos chamados de inconstantes, nem de indecisos, nem de ondas agitadas pelo vento. Seremos pessoas à semelhança de Abraão, plenamente convictos. Que essa seja a minha e a sua marca, que essa seja a nossa expressão de fé, que essa seja de fato a forma como sejamos